Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha o TV Secor todas as manhãs de segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã. E também no YouTube, no canal dos comerciários, em youtube.com/canal Secor. Hoje nós recebemos aqui a presença de uma convidada especial, a médica doutora Ruth Banhoser, ela que é prefeita de Itapevi e vai conversar com os comerciários, trabalhadores e com cidadãos de toda a região oeste daqui do estado de São Paulo. E também o vice-presidente do Secor, o Luciano Leite. Bom dia, doutora Ruth, bom dia, Luciano, tudo bem com vocês? Bom dia a todos vocês, bom dia aos telespectadores desse canal especial. E é um prazer imenso estar aqui e estou à disposição de vocês e vim aqui para bater um papinho, né, Luciano? Para que possamos trocar algumas ideias. Obrigado, prefeita. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Bom dia a todo o pessoal do estúdio. Quero dizer a vocês que estão nos assistindo que, mais uma vez, é um prazer, um privilégio estar com vocês por aqui. E agradecer, né, em nome de toda a família comerciária, em nome do nosso presidente, o Neto, a presença da nossa médica, que é uma pessoa tão encantadora quanto a doutora Ruth. Espero que nós possamos ampliar o nosso relacionamento, né? Porque a nossa agenda ela é muito complicada. E a gente sabe que cuidar de uma cidade como Itapevi não deve ser muito fácil, né? Mas se fosse fácil, todo mundo era, não é verdade? Sim. Assim como fazer a gestão também de um sindicato como o nosso, né? É difícil, Jefferson. A gente tem uma agenda, uma demanda muito grande, isso impede que a gente, às vezes, consiga estreitar o nosso relacionamento com o próprio executivo. E um pouquinho antes aqui de nós começarmos a nossa conversa, nós estávamos ali numa antessala, e deu para perceber o quanto Itapevi cresceu, o quanto o sindicato ele está um pouco ausente das demandas, não só das demandas políticas, mas das demandas sociais também, dessa cidade de Itapevi, né? E esse tipo de programa ele já cumpre um papel que é esse mesmo, aproximar o nosso relacionamento, e a gente acaba tirando, né, depois ações afirmativas, doutora, que elas vão de encontro à necessidade não só da população comerciária, mas da população como um todo. Então, tenho certeza que grandes propostas elas vão surgir desse dia, e queria dizer para você que você tem parceiros, né, em tempo integral na cidade, que somos nós, muito obrigada, de Osasco, região. Muito obrigado. E realmente nós precisamos da atuação do sindicato intensa, porque, como nós estávamos discutindo ali embaixo, na região oeste, Itapevi é o segundo maior comércio, primeiro é Osasco. E na Grande São Paulo, com a capital, primeiro é a 25, depois Osasco, depois Itapevi. Então, o sindicato tem que ficar realmente de olho na gente. Pois é, mas vamos aproveitar agora, já no início do nosso programa, a experiência, o conhecimento da doutora Ruth, ela que é médica, e comentar um assunto que fez aí o final de semana, que foi muito comentado na imprensa no final de semana, uma operação da Polícia Civil, chamada Operação Guerra Anunciada, envolvendo justamente médicos. A doutora acompanhou essa história, viu o que está acontecendo aí na questão do SUS na região? Sim, é lamentável o que tem acontecido. Saúde, já é difícil de se fazer saúde. Saúde pública é mais difícil ainda, porque para se fazer saúde de qualidade há uma demanda financeira muito grande. E eu fico muito triste, muito chateada de ver o desvio da verba pública, quando deveria estar sendo utilizada a bem do nosso contribuinte. É uma meia dúzia se beneficiando com o dinheiro público, né? Eu espero que o governo do Estado faça uma investigação profunda também, tome providências, né? Porque são figuras conhecidas, figuras tarimbadas, né? Um deles foi diretor aqui da D5, né? O senhor Antônio Nazi, e ele foi também vereador em Itupeva, foi vice-prefeito em Itupeva, uma figura pública que conhece de perto, porque o que me deixa mais triste é que o médico, pela sua própria condição, da sua profissão, ele conhece intrinsecamente a necessidade do ser humano, a necessidade
da população, né? Carência. E ver esses médicos que conviveram com a população, que puderam ter a oportunidade de sentir a grande necessidade de estarmos nos dedicando e levando dinheiro público para uma melhor qualidade de atendimento, desviando esse dinheiro em um grupo pequeno, né, uma formação de quadrilha mesmo, como foi mencionado pela própria Globo, e esse pessoal utilizando o dinheiro público para crescer financeiramente, mas o próprio bolso, não crescer a saúde pública, que hoje é carente e é deficitária em todos os municípios e no estado de São Paulo. Não conheço a realidade dos outros estados, mas conheço a nossa realidade aqui e ainda há uma necessidade enorme de investimentos na área da saúde. Pois é, para situar o nosso telespectador, só para explicar, a Operação Guerra Continuada resultou na prisão de cerca de 12 pessoas, entre elas vários médicos e dentistas, né, que foram acusados de estarem contratados pelo SUS, ganhando seu salário sem no entanto, comparecerem aos locais de trabalho, né? Então, vários profissionais, parece que em torno de 70 médicos estão sendo aí investigados, então essa operação ainda vai resultar em outros desdobramentos, mas essa é a triste realidade da saúde brasileira. A saúde, doutora Ruth, que a gente costuma dizer que não há o que se faça que seja suficiente para atender toda a demanda, não é isso? Olha, a saúde, como eu disse inicialmente, necessita de um investimento público muito alto para fazer saúde pública de ponta. Nós temos, o Estado de São Paulo digamos, sabidamente, o Estado que tem melhor qualidade, né? Até pelas universidades, pelo nosso Hospital das Clínicas, pelo INCOR, tantos outros hospitais públicos aqui que nós temos, que se especializaram. Mas o que nós vimos é assim, se continua esses golpes dentro da saúde, assim como na Previdência acontece muito também, mas, especialmente na saúde, nós começamos a ficar numa situação muito delicada, porque, por ser São Paulo uma cidade que tem maior recurso, provavelmente tem maiores golpistas também. Verdade. O sindicato tem uma preocupação especial com a saúde na região, né, Luciano? Uma participação intensa através do Conselho Intersindical de Saúde, uma participação nos conselhos municipais de saúde, na gestão das unidades de saúde, das ações de saúde do poder público na região, não é isso, Luciano? Com certeza. Doutora, eu já estou há algum tempo, né, militando no movimento sindical. E o movimento sindical é o controle social propriamente dito também. Então, junto com o Conselho Municipal de Saúde, junto com o Conselho Intersindical de Saúde, em vários momentos nós tivemos algumas iniciativas de tentativas de viabilizar uma organização mais ampla da saúde do trabalhador para a região. Isso, nós tivemos várias reuniões com a DIR5, né? Não quero citar o nome de ninguém, mas em vários momentos, né, há anos atrás, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, então você sabe quem eram os responsáveis aqui pela questão da saúde na região. E muitas vezes eu me perguntava por que é tão difícil, para uma coordenadoria de uma região, investir de fato naquilo que é política de interesse da população. Em alguns momentos, assim, eu me perguntava, porque nós temos as respostas. Nós sentávamos lá com a diretoria lá da DIR5 e dizia, olha, nós fomos para Brasília, tem legislação específica, tem subsídios governamentais a nível federal para investir na saúde. Por muito tempo nós fizemos uma iniciativa de trazer a RENAST, que é a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, para a região, e faltou politicamente um apoio, né, da região, não das prefeituras em si, porque muita coisa não depende do prefeito, porque as prefeituras ou as câmaras municipais, elas têm uma autonomia até certo ponto também. E muita coisa se dá a nível de Estado, que se organiza via, que a gente está chamando aqui de DIR5,
uma direção regional para uma região número 5, que engloba os municípios da região metropolitana de São Paulo. Então, como o nosso sindicato ele é de base intermunicipal, né, pega 7 cidades, e viu o conselho, são 16 cidades aqui da região metropolitana, como nós costumamos dizer, doutor, é o maior conglomerado populacional da América Latina. Então, é muita gente, mais de 1,5 milhão de pessoas, né, nessa região. E é claro que problemas como saúde, educação, habitação, eles vão passar pela nossa pauta também. É pauta do movimento social, é pauta do Sindicato de Trabalhadores, tem um olhar específico para essa população também, né? Não só no seu local de trabalho, mas também na sua casa, né? no seu espaço de lazer. E o movimento sindical entendeu há muito tempo que era importante você trabalhar em conjunto com as prefeituras e com o governo do Estado também, para criar mecanismos que atendessem de forma rápida e com custo subsidiado em parte pelas prefeituras, mas em maior parte dele pelo governo do Estado, pelo governo federal, para atender de fato essa população, né? Haja visto o caos do INSS, a questão da subnotificação, que nós já temos debatido isso aqui há algum tempo. E aí, mediante toda essa situação, por isso que eu fiz esse paralelo, Jefferson, me veio aquela situação do médico e do monstro, né? Porque o médico que fez lá o seu juramento de Hipócrates, né, por uma questão ética, é inconcebível que ele parta para uma ação criminosa. Porque quando você trata da população, para nós que temos um olhar social, é impossível você conceber que alguém vai ver uma pessoa como um número, né? E quando você trata essa população que deveria estar recebendo atendimento, estar recebendo cuidado dos seus gestores públicos de saúde, e você tem ele como, desculpa a expressão, para quem não está nos ouvindo, talvez possa até doer, mas é assim que eu me sinto como gado, Jefferson, né? Como alguém que está ali, e eu posso ser usado como um número para que seja enviado recurso para aquela região, e para que eu possa me apropriar desse recurso em benefício próprio. Então, eu espero, de fato, que nessa conjuntura atual, não só porque isso é caso de polícia, é claro, mas que a sociedade ela deve se indignar, né, doutora Ruth? Porque parte disso é a população que fica omissa também para situações e não faz a sua parte, que é cobrar das instituições que foram colocadas lá para fazer o atendimento de fato, esses resultados. Então, é importante que cada pessoa, como cidadão, cumpra o seu papel também. Evidente. Veja, você colocou o médico e o monstro, isso é verdade. Mas ainda existe, graças a Deus, o médico de verdade, sabe? O médico que trabalha, que se dedica. A medicina tem se transformado numa coisa muito técnica nos últimos anos. A tecnologia tem afastado um pouco o médico do ser humano. Isso é o que eu sinto. Mas este grupo que foi acusado recentemente de formação de quadrilha são médicos da minha época. E, portanto, médicos que receberam uma formação humanística muito grande, ou pelo menos deveriam ter recebido. E isso faz com que me deixa mais triste ainda, porque são pessoas que deveriam estar defendendo aquela medicina mais próxima ao paciente. O médico, aquele médico é uma pessoa correta, não precisa o médico hoje partir para esse tipo de atitude, porque o médico hoje ganha muito bem, até porque existe uma escassez de médico, comprovadamente. Então, nos grandes conglomerados, nas capitais, o médico é disputadíssimo hoje. E na nossa região, os prefeitos só falta sair a tapa atrás de médico. Pediatras, né? Pediatra não existe mais. A figura do pediatra é rara hoje, né? E o clínico também está assumindo. Basicamente tem surgido a figura do médico plantonista, um médico socorrista. O clínico está sendo substituído por esse tipo de... É uma pena, porque a gente deixa de fazer a medicina preventiva para fazer a medicina mais assistencial.
Eu fico realmente chateada de ver que não existe mais a dedicação humana que o médico tinha antes. Pois é, a doutora começou a sua vida política sendo conhecida, sendo chamada na Itapevi como a médica do povo. Como é que foi esse início de carreira, doutora? Como é que foi essa... Eu sempre tive, desde estudante, uma ligação muito forte, né, assim, com o paciente, com as pessoas. E quando eu fui para Itapevi, eu comecei a trabalhar no posto de saúde da Coab. Era uma época muito difícil, porque uma época em que a Coab tinha sido invadida, havia um nível de criminalidade enorme, as pessoas tinham medo de ir para Itapevi, e nós começamos a desenvolver um trabalho de conscientização. E eu sou muito inquieta com as coisas, né? Então, era uma época que nós não tínhamos mão de obra especializada em enfermagem, havia muita dificuldade, as meninas muito mal treinadas, ou algumas nem sabiam o que estavam fazendo ali, né, porque existia a figura da atendente de enfermagem, que era uma figura política, na realidade. O prefeito utilizava essa figura para usar de cabo eleitoral, né? E eu vi o risco que os pacientes estavam passando, então eu dedicava 2 horas de um dia da semana para dar aula para minhas enfermeiras. E eu tinha uma relação com aquela comunidade da Coab muito estreita, né? Nós me despediam para eu ir na casa, às vezes impossibilitados de comparecer no posto de saúde. E eu sempre gostei muito do que eu fazia. Eu já fazia, naquela época, a figura do médico de família, sem existir o programa, sabe? Então, isso foi... Diz que só notícia ruim que corre rápido, mas não é não. Porque lá em Itapevi correu rápido a ideia da doutora Ruth, que atendia as pessoas, que dava atenção aos pobres, sabe? Foi aí que veio o apelido aí da médica do povo, porque realmente eu não era a melhor médica da cidade, mas eu ouvia a população, ouvia o paciente. Muitas vezes ele não tinha absolutamente nada, ele queria só uma palavra amiga, né? E isso é uma coisa que você só aprende convivendo com o paciente, ouvindo, palpando, sentindo o paciente, né? E isso foi me dando essa fama de médica do povo. Mas hoje, infelizmente, eu não consigo fazer medicina assim, né? Porque a prefeitura me absorve. Sim. E espero que, quando eu terminar o meu mandato, eles pelo menos me digam que eu fui a prefeita do povo, né? Mas daí a decisão de concorrer a uma vaga, a um cargo público, como é que foi? Na realidade, isso foi mais... Eu sou uma pessoa muito... Às vezes, reage de forma muito emocional, né? Uhum. E houve uma falta de entendimento, digamos, com o prefeito da época, né? E ele me demitiu, e o povo ficou revoltado. E aí... os políticos vieram em cima de mim. Eu nunca imaginei que eu ia iniciar uma carreira política ali. Realmente não fazia medicina pensando em política. Eu gostava do que fazia porque amava aquilo que eu fazia, mas aí os políticos viram o outro lado da história, né? E eu terminei aceitando um desafio na época de um dos candidatos a prefeito, em que eu ajudaria, me candidataria a vereadora, mas ajudaria depois, eu queria ser secretária de saúde do município. Naturalmente. Aí, quando nós fomos, eu não esperava ser eleita, sabe? Aí eu fui eleita. E aí eu não queria assumir, mas o prefeito, na época, né, ele me disse, olha, eu precisaria muito que você ficasse na Câmara, até porque eu gostaria de ter uma liderança mais forte lá. E eu terminei aceitando, né, pelas condições daquele momento e pelo nível das pessoas que lá estavam. Tinha também outro médico, né, que era supostamente oposição ao prefeito, e ele me pediu para que eu fosse a líder dele lá na Câmara. E eu aprendia, né, a fazer política, então. Depois eu fui para a minha reeleição como vereadora, né, e
E aí eu fui candidata a prefeita em 2000, porque eu não queria mais ser vereadora. E meu marido, eu falei para ele, olha, eu não quero mais, eu estou cansada, não consigo fazer aquilo que eu realmente quero, as propostas que eu desejava para a cidade não estão sendo cumpridas. Ele falou, então você faz o seguinte, como eu quadrupliquei meu número de votos como vereadora, para não ficar mal, você se candidata a prefeita. E aí você provavelmente não terá condições de se eleger. Mas eu quase me elegi. Eu perdi por 2.000 votos. Nossa. Em 2000. Sem estrutura nenhuma. Fui porque eu fui com proposta, realmente. E aí, perdi a eleição em 2000. Depois eu me candidatei a deputada estadual para testar, ver se era possível, né? E aí eu fui bem votada na cidade, muito bem votada. E em 2004 eu voltei como candidata a prefeita e ganhei. Depois eu fui reeleita em 2008 com 78% dos votos. Muito bem. Bom, nós fazemos agora um rápido intervalo, mas você continua ligado na programação do Portal Osasco em www.osasco.com.br. Nós já voltamos. Você pode ajudar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de abuso. Pedofilia é crime. Denuncie. Disque 100. Todos. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue. Estamos de volta com o programa TV Secor, onde nós conversamos aqui com a prefeita de Itapevi, doutora Ruth Banhoser, e também com o Luciano Leite, vice-presidente do Secor, o Sindicato dos Comerciários de Osasco região. A doutora Ruth falou conosco agora no primeiro bloco a respeito do comércio de Itapevi. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema, porque Itapevi é o terceiro maior comércio do Brasil, não é isso? Não, da região. Da região. Perdendo. Bom, mas São Paulo tem o primeiro, que é a Rua 25 de Março, não é isso? Isso. Depois nós temos Osasco, e aí em seguida Itapevi. Agora, o sindicato tem um interesse especial em Itapevi, inclusive tem uma subsede funcionando lá, não é isso, Luciano? Exato, Jefferson. Nós estávamos até comentando aqui com a doutora Ruth que a demanda de serviços lá na região, ela aumentou bastante mesmo. E nós tínhamos uma subsede em Itapevi, por conta do inquilino ter pedido o prédio. Né? Nós temos já a pretensão, nós temos até uma carta já de um consórcio para comprar um imóvel lá em Itapevi, não conseguimos ainda adquirir, não encontramos imóvel adequado para comprar. Então o sindicato ele já tem o dinheiro para comprar uma subsede, mas por enquanto nós temos um prédio lá alugado ainda, né? Onde nós temos um atendimento odontológico, temos atendimento jurídico, as homologações elas também são feitas na Itapevi. Então, os diretores que são responsáveis pela região fazem todo um trabalho de mapeamento ali das questões pontuais mesmo, do dia a dia dos trabalhadores e tentam se solucionar esses conflitos, né, de relacionamento mais do dia a dia mesmo. E a parte mais assim de negociação propriamente dita, de salários, de acordos coletivos, a convenção maior, né? Como a doutora disse, o varejo em Itapevi é o segundo maior da nossa base, né? Então Itapevi é uma cidade com 200 mil habitantes, 240 mil habitantes aproximadamente,
enquanto Carapicuíba tem 120 mil habitantes a mais, né? Mas o comércio de Itapevi é maior do que o comércio de Carapicuíba, por exemplo, né? E nós temos também a subsede em Carapicuíba, reabrimos a subsede em Carapicuíba, temos o clube, mas Itapevi nós nunca deixamos de manter a subsede ali por conta da demanda mesmo, né? Então, Barueri, para nós que está ali do lado, por conta das empresas do atacado, dos centros de distribuição, nós temos um número maior de atendimentos lá em Itapevi, em Barueri. Mas Itapevi é exatamente o forte do comércio varejista em Itapevi, depois de Osasco mesmo. E um problema que nós enfrentamos na cidade é a questão da falta de registro em carteira profissional. Então nós temos ali um número muito grande de pessoas que estão na informalidade ainda, como nas demais cidades também, né? E isso gera, assim, uma demanda grande também, porque nós atendemos o trabalhador e ele acaba não tendo nenhum tipo de... Eu não posso fazer com que ele seja sócio, com que ele tenha carteirinha, com que ele pague a contribuição para o sindicato também, né? E aí nós nos encontramos na mesma situação que a prefeitura. Você tem muita gente que não contribui, mas o atendimento ele preza pela universalidade. Então, esse aspecto de universalizar o atendimento, que as prefeituras progressistas, o sindicato também, como é progressista, ele preza, é uma prática comum a nós também. Então, quer dizer, você tem uma receita baixa, você arrecada de poucos, mas atende a todos, né? Então, e o atendimento de qualidade, como a senhora disse, também é uma prerrogativa do sindicato. Então, por exemplo, nós temos o atendimento odontológico. Então, nós queremos que o equipamento seja o melhor, que o material seja o melhor também. E nós convidamos a você que está nos assistindo aí, que é trabalhador do comércio ou não, para visitar uma subsede do sindicato. Depois o Jefferson vai passar o endereço aí com mais propriedade, né? Mas ele fica do lado do Banco do Brasil, né, na saída ali do shopping center. Então, com certeza você que está no seu escritório aí agora, nos assistindo via internet, que esse convite fica feito aí para vocês. Pois é, a subsede fica na rua Professor Irineu Chalupe, número 67, terceiro andar, ali no centro de Itapevi. E lembrando também o comerciário que está trabalhando em situação irregular, que acesse o site do sindicato, mande sua mensagem, visite a subsede e denuncie a sua situação para que o sindicato tenha a oportunidade de batalhar por você, de lutar pelos seus direitos e tentar mudar essa realidade. Agora, já que nós falamos ali do comércio da região central de Itapevi, nós conversamos há pouco com a doutora Ruth, com a prefeita, e o centro vai passar por uma pequena revolução nesse momento, né, prefeita, ali com as obras do Corredor Metropolitano Oeste, que recentemente, inclusive, o governador Geraldo Alckmin esteve ali na cidade para inaugurar o canteiro de obras, não é isso, prefeita? Exatamente. Na quarta-feira passada, o governador foi até a cidade e anunciar a abertura do canteiro de obras, e nós, assim, vamos passar por um grande transtorno na cidade, mas que é para o bem da cidade, né? É a abertura de todo aquele corredor com desapropriações, e vamos conseguir fazer as conexões. A ideia inicial do projeto é até o quilômetro 15, aqui de Osasco, depois ele vai se estender até o Butantã. Mas, para nós, é importantíssimo, porque, como eu dizia para vocês, a cidade foi muito mal planejada, ou não houve nenhum planejamento, né, no desenvolvimento, no crescimento da cidade. E o centro comercial, o centro da cidade, ele é um pouco congestionado. Ele é muito mal distribuído em termos de movimentação viária. E as pessoas, com um terminal rodoviário bem ao lado de um viaduto, que é o coração do centrão da cidade, e isso atropela a cidade. O corredor ele traz uma melhoria nessa mobilidade, né, urbana. Mas, além do corredor, nós estamos querendo fazer
trazer também toda uma modernização de calçadões, mas vamos esperar primeiro as obras do corredor terminarem, né? Porque nós precisamos diminuir um pouco também o transtorno que vamos causar ao nosso munícipe. E nós vamos também, ao mesmo tempo, porque não tem mais como esperar, a licitação já aconteceu, nós temos um prédio grande sendo construído bem no centro da cidade. Então, você imagine o transtorno, que para construir esse prédio, tivemos que fazer todo o sistema de canalização das águas pluviais. Vamos construir um mini piscinão para retenção e evitar todas as enchentes que acontecem normalmente no centro da nossa cidade. Esse prédio vai ser o quê, doutora? Vai ser o Centro de Formação dos Professores, e anexo a ele vamos fazer um teatro grande, em substituição ao que eu mandei demolir, porque ele estava caindo, estava afundando. Nossa, agora, esse corredor metropolitano, ele é uma obra antiga, já é um projeto antigo, tem mais de 30 anos. O corredor metropolitano, mais conhecido como Corredor Oeste, ele foi, há quase 30 anos atrás, ele foi iniciado esse projeto pelo metrô, depois parou totalmente, foi feito um pedacinho só lá em Itapevi, e desde o início do meu primeiro mandato que nós estamos buscando uma solução para isso, porque é a solução para o centro da cidade. E, graças agora à iniciativa do governo passado, né, a gente tem que dar crédito a quem tem o mérito da coisa, foi o Estado, né? O governador Serra, que reiniciou o estudo desse projeto, depois da gente ficar tanto em cima dele, pedindo, ele resolveu dar um início a isso e, graças a Deus, o governador Alckmin vai dar continuidade a esse trabalho, porque essa é uma obra do Estado, do governo do Estado. E, concomitante a essa, nós temos toda a obra que eu considero que, no meu mandato, será a obra mais importante do meu mandato, que é a construção do tubo principal coletor de esgoto da cidade para tratamento na ET de Barueri. Isso sim vai trazer saneamento básico para a cidade, isso vai trazer melhoria da qualidade de vida, isso vai trazer prevenção de doenças na cidade. E, obviamente, vai ajudar o meio ambiente, vai salvar os nossos rios e córregos, se Deus quiser. Bom, vamos aqui dar voz aos nossos internautas que estão mandando perguntas, mandando aqui a Liz Martins, do Parque Santo Antônio. Eu sou fã da prefeita, foi a única a trabalhar com seriedade em Itapevi, asfaltando toda a cidade. Quero mandar um beijão para ela. Liz, aqui dado ao vivo o seu beijo para a prefeita. O Alexandre Medeiros, também lá de Itapevi, pergunta quantas anda o projeto de criação do Cidade Limpa em Itapevi. Pois é, Osasco recentemente aprovou o Cidade Limpa, Cotia foi a primeira na região a inaugurar um projeto de Cidade Limpa. Aqui em Osasco, se não me engano, a lei se chama Viver Melhor. Agora, Itapevi também está discutindo a aprovação de um projeto de Cidade Limpa, não é, prefeita? Já estamos elaborando, né, esse projeto de lei. Acredito que mais uns 15, 20 dias no máximo eu estarei encaminhando esse projeto de lei à Câmara Municipal e espero que os vereadores aprovem. Não vai ser um projeto de lei tão drástico como foi em São Paulo. Eu acho que nós temos que procurar o equilíbrio, né? Manter a cidade limpa, em ordem, buscar espaços de publicidade, porque isso é necessário, mas não deixar a nossa cidade feia, né? Vamos deixar a cidade mais bonitinha, mais limpinha. E isso é um projeto importante. Todas as cidades, a tendência no estado de São Paulo, pelo menos, é todas as cidades estarem aderindo. Umas com maior intensidade, mais drasticamente, outras de forma mais equilibrada, que eu considero o projeto de lei que vamos mandar. Acho que Osasco foi bem equilibrado, esse projeto, muito equilibrado. O Emílio foi muito feliz no projeto de lei, porque eu li o projeto dele, muito bom. E, obviamente, como tudo na vida, a gente não precisa criar tudo, a gente pode apenas adaptar. E, olha, pode ter certeza, vou adaptar esse projeto do Emílio, porque é muito bom o projeto dele.
Boas ideias são aí para serem aproveitadas, né, prefeita? Agora, o sindicato tem um interesse especial nesse assunto porque mexe bastante com as fachadas dos comércios, pode mexer com o comerciário, não é, Luciano? Ô Jefferson, a Liz mandou um beijo para a prefeita e disse que é fã da prefeita. Eu quero aproveitar o clima também para mandar um beijo para a Jaqueline, minha namorada, né? Hoje nós completamos mais um mês de relacionamento e com certeza ela tem sido uma vitoriosa, porque me aguentar não é fácil. Né? Não é fácil mesmo. Né? Um beijo, te amo, tá? Espero que você me aguarde aí. No próximo momento estaremos juntos para poder te dar o carinho que você merece receber. Né? Voltando aqui para a pauta, né? Fica difícil voltar para a pauta depois. Né? Mas é o seguinte, eu tenho certeza, Jefferson, eu queria fazer um paralelo com a questão antes da Cidade Limpa, que essa obra do governo do Estado que está sendo feita é como se fosse um bolo. Se você faz um bolo e não unta a forma, o bolo queima. Então, aquilo que vem antes, que é todo esse trabalho que a Prefeitura está desenvolvendo para preparar a cidade para receber uma obra maior, é o que vai fazer com que esse bolo não queime. Né? Então, queria parabenizar também a prefeita por ter essa consciência de não querer capitalizar para si somente esse trabalho que está sendo desenvolvido, mas deixar bem claro para a população que se não tiver, se a forma não for untada da forma adequada, a obra em si ela não se concretiza e não se potencializa da melhor forma. Né? Eu acredito que esse tipo de transformação geográfica da cidade, ela altera substancialmente a vida das pessoas. Por exemplo, um trabalhador do comércio, Jefferson, que gastava 2 horas para se locomover da tua casa lá em Itapevi até uma empresa em Osasco, por exemplo, ou em São Paulo. Se ele tiver esse tempo reduzido de percurso, ele vai poder chegar a tempo, ele vai poder colocar nas tuas prioridades a educação. Porque tem muita gente que não consegue sair de uma cidade para outra e trabalhar e estudar. E nós estávamos dizendo aqui também na sala, não é, doutora? A importância que tem da educação. De repente as pessoas elas vão crescendo e vão ficando pequenas para aquele espaço que ela ocupa. E a educação ela vai fazer com que a pessoa cresça de fato para poder assumir papéis maiores na sociedade onde ela vive, na comunidade onde ela vive. Então, quando você fala de infraestrutura, de trânsito, então tem vários desdobramentos. Né? Por exemplo, quantas pessoas vão deixar de morrer na ambulância ali no Rodoanel, por exemplo, porque não conseguiram chegar no hospital? É uma questão. Então, quantas pessoas elas vão poder assumir um papel no mercado de trabalho porque se qualificaram? Então, a população da cidade, a longo prazo, ela começa a ganhar muito com esse tipo de investimento, com esse tipo de recurso, com esse tipo de política. E, muitas vezes, as pessoas elas esperam uma resposta imediata. Né? Mas, com certeza, a longo prazo, que a gente vai sentindo as diferenças dessa abordagem que ela altera geograficamente a sociedade, altera geograficamente o espaço físico da cidade, mas que vai de encontro com as necessidades mais básicas da população como um todo. Então, parabenizar novamente aí a prefeita. Quanto à questão da Cidade Limpa, eu não tenho certeza que todos os arquitetos, urbanistas, todas as pessoas que estão mais focadas para saúde pública, no que diz respeito à saúde visual também, doutora, estão de acordo que quando você tem... Eu gosto de falar das coisas simples, doutora. Por exemplo, se na nossa casa, quando você pinta o teu quarto, se você tem um quarto pintado de azul e você pinta ele de branco, você consegue dormir mais tranquilo. Isso afeta o teu sono. Então, a poluição sonora, a poluição visual urbana, ela faz com que aquele ambiente onde as pessoas vivem, ele esteja inadequado também, o que gera vários transtornos psicossomáticos também. Né? Eu não quero estar numa cidade pichada, poluída, uma cidade suja. Eu quero ter prazer de ser um munícipe e andar pelas ruas da minha cidade
E quando as pessoas visitam, né, nós temos parentes que vêm de longe e falam, nossa, que cidade bonita, a cidade está crescendo, a cidade está mais limpa. A minha filha veio para Carapicuíba essa semana, eu tenho uma filha que mora no ABC, doutora. E quando ela chegou na estação de Carapicuíba, ela disse assim, essa aqui não é a mesma estação, o cheiro está diferente. Então, ela é uma criança com 10 anos que percebeu a diferença no cheiro da estação de Carapicuíba e disse que não era a mesma coisa, né? Então, com certeza, o cheiro da cidade é outro e eu quero dizer que você tem muitos méritos nesse sentido. A gente pode andar pela cidade hoje e sentir um aroma diferente e poder dizer que Itapevi é a cidade das rosas propriamente dita também, né? Bom, o programa TV Secor faz um rápido intervalo e nós já voltamos. Continue ligado em www.osasco.com.br. Para alguns, trabalhar é encurtar a distância entre o que se produz e quem quer comprar. Para outros, é ir mais rápido para casa, para o trabalho e para mais onde a vida levar. Pensar no futuro profissional de quem está pronto para botar a mão na massa. É dar aquele dinheiro extra que tanto ajuda todo mundo no final do mês. É cuidar da saúde de quem acabou de chegar e também de quem já está por aqui faz tempo. Dar uma boa base, fundamental para quem começou a crescer e quer ir longe. Governo do Estado de São Paulo, trabalhando por você. Estamos de volta aqui com o programa TV Secor e nós conversamos hoje com a prefeita de Itapevi, doutora Ruth Banhoser, e com o Luciano Leite, que é vice-presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e região. Nós falamos aqui a respeito da revitalização do centro. Nós gostaríamos também de falar de outras questões de Itapevi. Os nossos internautas estão mandando perguntas, mandando sugestões aqui à prefeita. A Maria Cândida, de Osasco, pergunta se a prefeita passou por preconceito no ambiente político pelo fato de ser mulher. Ou se isso já está ultrapassado agora, nós com uma presidenta, a Dilma, se isso já está ultrapassado ou ainda não, doutora? Não é bem assim. Diminuiu bastante. Eu digo que eu passei por alguns preconceitos, se ela quer saber. Primeiro, o fato de ser mulher. A mulher sempre ela tem algo que o homem, de vez em quando, começa ainda, pejorativamente, a colocar como dependência. E se você, então, tem o cabelo loiro, aí você está ferrada, porque fica todo mundo te gozando. E agora tem lei, né? Agora nós podemos apelar e dizer que nós não queremos mais, nós mulheres, sofrermos bullying. Porque os homens brincavam muito e era uma brincadeira, às vezes, um pouco maldosa. Mas, como médica, também senti muito isso. E na política, bastante. Mas os tempos estão mudando e eu acho que a Dilma trouxe assim, uma referência positiva para a mulher. A mulher, ela faz com que nós a vejamos como uma pessoa forte, decidida, e que isso serve como incentivo para essa nova geração. Nós temos a responsabilidade de transmitir para essa geração nova que a mulher não tem que aceitar e nem tem que se conformar em ter um posicionamento inferior ao do homem, absolutamente. No mínimo, nós temos que estar de igual para igual, debatendo assuntos, desde assuntos de economia até afazeres domésticos, porque o homem agora também tem que virar um ser doméstico. Ok, a Clara Regina, de Itapevi, e o Carlos Henrique, morador da Vila Aparecida, perguntam como estão os planos em relação ao Teatro Municipal. Sim, já iniciaram, né, as obras. Se eles passarem ali no centro, eles vão ver que as obras começaram. Nós temos uma previsão de 9 meses a um ano, estourando
Esse prédio está pronto e eles terão um prédio de excelente qualidade e seguro. Isso, basicamente, é o mais importante, porque nós tínhamos até medo de entrar no teatro anterior, né? Até que eu cheguei a mandar demolir, porque estava realmente muito perigoso. Mas ele, entre 9 meses a 1 ano, nós teremos um novo espaço cultural maravilhoso, onde nós teremos acomodação para mais ou menos 400 pessoas sentadas, né? Então, Itapevi já merece ter uma obra de qualidade dessa. Agora nós falamos bastante durante o segundo bloco a respeito do corredor oeste. Um dos problemas recorrentes na nossa região é em relação justamente ao trânsito. A questão do pedágio na Castelo afetou muitos municípios por aqui, transformou as cidades em corredores dos automóveis. Agora, o trânsito é também um problema, como em todas as áreas metropolitanas, em Itapevi. Agora, há outros problemas em que a prefeita tem investindo um carinho maior, um cuidado maior ali no município para interferir nesses problemas? Veja, o problema maior de Itapevi foi o desenvolvimento da cidade. Graças a Deus, esse é um grande problema que nós temos. A cidade cresceu, desenvolveu economicamente, financeiramente. É uma cidade que ninguém acreditava nela. Quando nós assumimos, era a 8ª cidade mais violenta do estado de São Paulo. A 8ª mais violenta. E isso era muito ruim, porque as próprias pessoas que moravam em Itapevi tinham vergonha de dizer que moravam em Itapevi. Essas pessoas, hoje, graças a Deus, veem a sua cidade como uma cidade em crescimento e desenvolvimento e têm orgulho de dizer que moram lá. Isso foi uma conquista do meu governo. Nós estamos tirando Itapevi dessa ideia de cidade dormitório. Hoje temos em todos os cantos da cidade canteiros de obra no sentido de trazermos empresas e vamos aumentar mais ainda esse pátio industrial. Nos próximos, até o final do meu mandato, deve haver uma duplicação desse pátio industrial. E quem entra em Itapevi, vindo pela Castelo, já percebe a diferença. Houve uma mudança enorme, né? E nós, até pelo próprio índice, né, de desenvolvimento urbano que nós tivemos, que nós, quando chegamos, era de 0,75, hoje nós estamos em quase 1,4. Então, é quase o dobro disso, né? Então, foi muito importante para nós. E gerar emprego. O que ocorreu? Hoje, a frota de ônibus na cidade é o dobro, pela necessidade da circulação interna das pessoas. Isso significa que as pessoas estão ficando mais na cidade. Mas o grande problema é o transporte de massa mesmo. Eu acho que, como nós somos uma região metropolitana, há um intercâmbio de pessoas que vão para a minha cidade e que saem da minha cidade para outras cidades, né? São Paulo, principalmente. Então, o que o governo do Estado tem que investir, e o governador nos prometeu que vai fazer isso, é investir no transporte de massa e, principalmente, no trem, porque o trem é um dos melhores transportes para o nosso trabalhador. Então, tem que melhorar a qualidade do trem. E nós temos o Corredor Oeste agora, que vai interligar as cidades. Essa, Luciano, eu diria que é a mais importante para a interligação. Mas para transporte, como transporte de massa, é a qualidade do trem para a região. Porque, como você disse, o trabalhador não vai aguentar pagar pedágio que tem na Castelo. Infelizmente, o pedágio hoje se faz necessário porque ficou provado com isso que o Estado não deu conta desse tipo de serviço. E a terceirização trouxe verdadeiramente uma qualidade maior. É caro, é muito caro para o nosso trabalhador. Então, o Estado tem que investir em outro tipo de transporte de massa, que é o trem, dando qualidade para que as pessoas possam se locomover com mais facilidade e com conforto.
Pois é, recentemente o governador Geraldo Alckmin sancionou uma mudança no sistema de gestão da região metropolitana. Como isso afeta as cidades daqui da região e como afeta especificamente Itapevi, doutora Ruth? Eu espero que afete positivamente, né? Que haja uma melhoria substancial da vida dos nossos munícipes, não só de Itapevi, mas de toda a região. Porque existem problemas em comum. O transporte é um deles, principalmente o transporte de massa. Mas existe o problema da saúde, que é intenso, que o governo do Estado precisa focar um pouco mais. Eu tenho a expectativa, a esperança que o governador Geraldo Alckmin faça esse olhar especial, né? Porque hoje nós temos, eu em especial, tenho um problema muito grande. Como eu melhorei muito a qualidade de atendimento do pronto-socorro, o meu pronto-socorro central, quando nós chegamos, nós tínhamos um atendimento em média de 400, 500 pessoas no máximo por dia no pronto-socorro. Quando eu fiz um novo pronto-socorro e melhorei a qualidade com equipamentos, com mais médicos, mais enfermagem, hoje nós atendemos uma média de 2.000 pessoas dia naquele pronto-socorro. Nossa, absurdo. Em especial neste pronto-socorro, porque eu tenho mais 2. Um em Amador Bueno, o outro no Cardoso, no bairro do Cardoso. Mas só no Central há uma média de 1.800, 2.000 pessoas dia. É um movimento muito grande, muito intenso. Sendo que em torno de 40% não é de Itapevi. Mas saúde é universal. O governador tem que nos ajudar, porque muitas vezes nós estamos com pacientes lá que ficam uma semana, e lá não é hospital, lá é pronto-socorro. Nós não podemos ter internações de mais de 12 horas, porque nem existe a estrutura hospitalar para isso. Para que você tenha esse tipo de internação, que a paciente fica de mais de 12 horas, mais de 12 dias, fica além das 12 horas, 24, 48, 72 horas num pronto-socorro, é humanamente impossível se dar conforto para um paciente desse, porque eu precisaria ter lavanderia, precisaria ter todo um trabalho de cozinha, né? Que seria a parte de hotelaria. Não existe no pronto-socorro. E isso não existe em pronto-socorro, isso é para hospital. Quando um paciente precisa ser transportado, aí é que começa o nosso drama. Muitas vezes precisamos apelar para o Ministério Público. Pedir ao Ministério Público que interceda, pedimos às famílias que vão até o Ministério Público, porque senão a gente não consegue tirar o paciente, e o paciente com risco de morte. Pois é, a Ana Lúcia, do Jardim Paulista, lá em Itapevi, pergunta sobre a Universidade Aberta. Como é que funciona a Universidade Aberta lá no município? Olha, eu tenho o maior orgulho da minha Universidade Aberta. Nós teremos agora a primeira turma em setembro de formandos, né? E é uma universidade de qualidade. Os alunos que lá estão sendo muito bem formados. E uma coisa que as pessoas não sabem, mas aquele que se forma na nossa Universidade Aberta, ele está se formando por uma universidade federal. Ele está se formando ou pela Universidade Federal de São Carlos ou pela Universidade Federal de Ouro Preto. Então, é muito importante que eles saibam que quem manda, quem intercede e quem dá toda a orientação didática, pedagógica, é a Universidade Federal. E quando ele não se forma por uma Universidade de Itapevi, ele se forma por uma Universidade Federal. Ou seja, ele tem um currículo que é muito bem aceito no mercado de trabalho. E não paga nada, isso é mais importante. Fora que você tem que estudar muito. Não é uma universidade fácil de se fazer. Mas quem quer estudar e quem quer crescer, tem as portas abertas nessa Universidade Aberta de Itapevi. Obrigado, prefeito. A gente está com o programa caminhando aqui para o seu encerramento, então eu vou abrir para os nossos convidados aqui alguns minutos para tecer seus comentários finais, começando aqui pelo Luciano. Luciano, faça os seus comentários aos nossos telespectadores, por favor. Bom, mais uma vez eu queria dizer que é um prazer sempre poder estar com vocês. Agradeço a audiência. Vocês têm os nossos contatos aí para ampliar o nosso relacionamento.
dúvidas, perguntas, qualquer questionamento, estaremos à disposição. Estou pessoalmente aí na nossa sede em Osasco para poder estar atendendo você. Vamos lá tomar um café conosco e conhecer um pouquinho o dia a dia do sindicato também, é importante. Queria dizer para a doutora Ruth que, de fato, é um prazer ter tido esse tempo aqui contigo, né? Como já dissemos, a relação da Secretaria de Emprego lá com o sindicato sempre foi uma relação muito próxima. Já estive lá em Itapevi até para fazer um debate sobre o primeiro emprego, sobre algumas políticas novas que estariam sendo implementadas assim na primeira gestão da prefeita. Então, é claro que você não sabia, mas de alguma forma a gente conseguiu trazer uma contribuição maior para o debate, para aquele tipo de perspectivas que seriam implementadas na cidade ali naquele momento, né? Então é um prazer ter contribuído de alguma forma. Espero que nós possamos aí com a população de Itapevi, junto com a prefeita, ampliar de fato esse nosso relacionamento e criar condições para que o trabalhador do comércio ele seja beneficiado, né? E trabalhador, fique sócio, né? Fique sócio do sindicato. Aproveite esse meio de comunicação para estar fazendo as suas denúncias, as suas referências, e aguardo você aqui na próxima semana. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Luciano. Agora vamos passar a palavra para a prefeita Ruth Banroso. Ela com uma simpatia tirou um tempinho na sua agenda para vir nos visitar aqui e conversar com você, comerciário, através do programa TV Secor. Eu quero agradecer a vocês aqui, todos da produção, né, desse programa, e dizer a vocês que foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês, estar aqui batendo esse papo tão gostoso, né? Passou o tempo tão rápido, né, Luciano? Foi muito interessante, mas a minha cidade está à disposição, que vocês precisarem, que nós possamos estar contribuindo para que, de alguma forma, com o programa, e em especial com o sindicato, Luciano, muito obrigado pela atenção que vocês deram a nós até hoje, e eu sei que todas as vezes que a gente precisar, vamos estar contando com vocês, e dizer para o nosso comerciante, busquem essa entidade, porque é através de uma entidade como esse sindicato que nós podemos nos fortalecer. O comércio, como um todo, tem que criar mais e mais o fortalecimento. E a entidade sindicato é justamente para isso, para que você tenha um ponto de convergência onde você estará reivindicando tudo aquilo que você tem direito e, principalmente, aquilo que você deseja conquistar na tua cidade, da tua atuação. E nós estamos à disposição do sindicato, porque eu sei que um sindicato como esse tem a melhor das intenções de melhorar também a qualidade de vida do meu povo. Muito obrigada a vocês, muito obrigada pela atenção. Luciano, muito obrigado por tudo. Obrigada a vocês aqui da produção. E eu estou à disposição. Tudo que precisarem, podem me convidar que eu voltarei. Obrigado, prefeita. Muito obrigado. Bom, o TV Secor vai ficando por aqui, mas você já sabe, não fique só, fique sócio. Acompanhe no seu sindicato, visite o seu sindicato, acesse o site do Secor em www.secor.org.br, conheça todos os seus direitos, os seus benefícios através do site do sindicato e busque seus direitos. Vá conhecer os seus direitos, acompanhe o sindicato para você não ficar para trás e continuar defendendo os seus interesses. Você acompanha esse programa todas as manhãs de segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã, no portal Osasco, em www.osasco.com.br, e também as edições gravadas no canal do sindicato no YouTube, em www.youtube.com/canal Secor. Muito obrigado pela sua audiência e contamos com você na próxima semana. Até mais.